Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Vamos resolver hoje junto com vocês as questões da FUVEST de 2022, com as questões dissertativas, né? A ideia é que nós discutamos um pouco da resolução falando já sobre suas teorias, sobre as teorias que envolvem essas questões, sobre esses pedidos. Então vamos à primeira questão, questão F01, questão que dizia um pouquinho sobre eletrostática, né? Nos trazia aí uma questão de eletrostática clássica, questão de segunda fase de FUVEST, uma cobrança de elétrica, onde ele nos trazia diversos problemas celulares presentes no corpo humano, envolvem fenômenos elétricos. Um dos mais importantes é o fato da membrana celular que separa o interior celular do exterior apresentar um acúmulo de ânions, cargas negativas, e cátions, cargas positivas, nas superfícies internas e externas. Bom, como nos cabe aqui, eu gostaria de alertá-lo, né? Eu estaria na prova fazendo essa questão, já grifaria ali cargas negativas e cargas positivas em superfícies internas e externas. Isso me remete a campo elétrico uniforme, como se fossem duas placas carregadas opostamente, uma positiva e uma negativa, ali no interior, formar-se-á um campo elétrico uniforme, certo? Continuando a leitura. O que resulta no surgimento de uma diferença de potencial ao longo da membrana. Considere que este potencial ele cresce linearmente de 0 a U0 na região compreendida entre x igual a 0 e x igual a d, como mostra a figura. Professor, o que eu posso ver nesta figura? Bom, o que eu vejo na figura é que em x igual a 0 eu tenho cargas negativas correspondendo ao interior da célula e em x igual a d, as cargas positivas correspondendo ao meio exterior. Nesse meio, a membrana, correto? Tá, professor, mas por que esse potencial está crescendo desse jeito? Ué, ele cresce porque nós estamos próximos à carga positiva. Carga positiva geram potenciais positivos. Cargas negativas geram potenciais negativos. Ah, compreendo. Professor, mas não tem potencial negativo aqui, né? Não tem potencial negativo. Por quê? Na verdade, o potencial no interior da membrana é a soma escalar dos potenciais positivos gerados pelo lado positivo com os potenciais negativos gerados pelo lado negativo. Ah, compreendo, professor. E aí, como é que a gente vai? Bom, vamos ver o que ele pede, né? Item A, indique o sentido do vetor campo elétrico no interior da membrana. Se ele está apontando para o interior ou para o exterior da célula. Justifique sua resposta. Bom, veja bem, ele está perguntando sobre o campo elétrico. Ele quer que a gente indique aqui qual é o vetor campo elétrico. Isso é muito simples, nós já discutimos, né? Professor, nós já sabemos exatamente que o campo elétrico ele sai da placa positiva e ele vai para a placa negativa. Então, bastaria eu desenhar aqui para o meu examinador um vetor campo elétrico horizontal voltado para a esquerda, voltado para as cargas negativas. Pronto. Professor, e o que justifica isso? O campo elétrico sempre vai à procura dos menores potenciais. O campo elétrico sempre sai da carga positiva e vai à procura das cargas negativas, certo? Lembra do desenhinho, né? As linhas de forças saem da carga positiva e entram na carga negativa, certo? Campo sai da positiva e vai para a negativa. Pois bem, esse é o nosso item A, está aí a representação, só vou indicar aqui para o meu examinador, olha aqui meu amigo, esse é o item A do teu exercício, certo?
Continuando a leitura, no item B, ele pergunta para a gente: obtenha o módulo do campo elétrico em volts por metro, considerando que a membrana tenha espessura de 64 angstrom e o zero de 008 volt. Espera aí, professor, vamos colocar esse negócio aqui no lugar. Ó, ele disse que o U0, que é a DDP no meio exterior, vale 0,08 volts, correto? E a distância da membrana é de 64 angstrom. Eita, professor, que eu nem lembro o que é esse angstrom. Lembra, tu tá numa questão de FUVEST. Quase sempre na segunda fase vai ter um NOT e a DOT, né? Lá ele deu para você a conversão. Para quem se esqueceu, é só dar uma olhadinha. Tá escrito lá que 1 angstrom corresponde a 10 a menos 10 metros. Ah, entendi, professor. E esse campo, uma vez que ele é um campo uniforme, né, eu posso perfeitamente usar a equação que diz que ED não vai esquecer do U. ED não esquece da DDPU. Ah, professor, a relação do campo elétrico com a DDPU, né? Exatamente. O campo elétrico é o indivíduo que nós estamos procurando. A distância é de 64 vezes 10 a menos 10 angstrom. E a DDP 0,08. Já vamos facilitar nossa vida aqui? Vamos mandar um 8 vezes 10 a menos 2. E, professor, o senhor e as suas potências de base 10, né? Pois é, vamos facilitar nossa vida, né? Aqui a gente consegue passar esse indivíduo 64 vezes 10 a menos 10 que está multiplicando para o outro lado da igualdade dividindo. Troca a operação, né? Esse indivíduo está multiplicando o campo, vai passar dividindo. Então o campo elétrico será igual a 8 vezes 10 a menos 2 dividido por 64 vezes 10 a menos 10. Eu já posso simplificar o 8 e o 64. Vai me sobrar um 8 aqui, né? Porque 8 vezes 8 é 64, certo? Ah, entendi, professor. E aí então ficou 1/8. E esse 10 a menos 10 passa para cima, troca o sinal de expoente, vira 10 a décima. Com 10 a menos 2, ficamos com 10 a oitava. Correto? Bom, terminamos a conta aqui a priori, né? Poderíamos deixá-la dessa forma. E se você não tiver tempo, deixe dessa forma. Apenas complemente com a unidade. A unidade, veja bem, campo elétrico, eu quero saber a unidade. Passa o D dividindo, a DDP é dada em volts, a distância que passou dividindo é metros, então a unidade ficará volt por metro. Pronto. Eita, professor, que eu entendi. Pois é, a ideia é exatamente essa, né? Mas já que nós estamos aqui, vamos concluir essa conta. 1/8 é 0,125, certo? Ah, entendi, professor. 0,125, e isso, se eu emprestar um 10 aqui do 10 à oitava, porque 10 à oitava é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes, certo? Vou pegar umzinho desse, vou multiplicar pelo 0,125, vai virar 1,25, e o 10 à oitava, que emprestou um 10 aqui para a gente poder facilitar a nossa conta, virou 10 à sétima. Volts por metro. Está aqui a nossa resposta para o item B do exercício número 1 da FUVEST 2022, certo? Vou marcar aqui para o meu examinador que este é o item B. Ok? Tranquilo até aqui? Então, continuando, ele nos diz o seguinte: professor, agora a pergunta é:
Supondo agora uma membrana em que o campo elétrico tenha intensidade de 10⁷ volts por metro, veja que é muito próximo àquele que nós calculamos. Encontre a razão FE por FG, onde esse FE é a força eletrostática gerada pelo campo elétrico uniforme, certo? E FG é o módulo da força gravitacional, ambos exercidos sobre um íon monovalente, grifa monovalente, localizado na região de 0 a D, na região compreendida entre 0 e D, ou seja, está dentro da membrana, conforme indica a figura. Olha o que ele dá para a gente no Note a Dot. Vai lá com o tio. Ele dá a carga de um íon monovalente, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Considere, para efeitos de cálculo, a massa do íon como sendo 10 a menos 30 quilos e que a aceleração da gravidade vale 10. Meu amigo, vem aqui com o tio. Tá fácil esse negócio. Olha lá, vamos para o item C da seguinte forma. Força elétrica sobre força gravitacional. Professor, por que ele quer saber isso, hein? É que ele quer saber o quanto uma é maior do que a outra, quantas vezes uma é maior que a outra. Por isso que ele lhe pergunta a razão, né? A força elétrica, nós vamos calcular como, professor? Nós vamos calcular fazendo campo vezes carga. Tu se lembra? O que é campo elétrico? Campo elétrico é a força aplicada sobre uma carga teste. Campo é a força que uma carga elétrica sofre, que uma carga teste sofre, que uma carga de prova sofre. Então eu posso já adequar a minha equação para força, campo vezes carga. E a força gravitacional é a força que age sobre uma massa, né? Essa massa, na presença da gravidade, sofrendo uma força, é a nossa famosa força-peso, né? Força mg. Estamos considerando aqui estar próximos da superfície da Terra o suficiente para poder chamar de força-peso. Substituindo os dados que nos foram dados, nós teremos que o campo elétrico é de 10⁷ volts por metro, a carga teste é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a massa desse corpinho 10 a menos 30 quilos, todo mundo no sistema internacional, certo? Vezes a gravidade 10. Eita, professor, e agora como é que faz aí? Bom, esse 1,6 eu vou mantê-lo aqui e vou resolver as bases 10. 10 a menos 30 passa para o numerador, troca o sinal do expoente, fica 10 elevado a 30. 10 elevado a 30 com 10 elevado a sétima dá 10 a 37, certo? Esse 10 a primeira aqui, né, ó, passa para o numerador 10 a menos 1, com o 10 a menos 19 vira 10 a menos 20. Eita, professor, que 10 a 37 com 10 a menos 20 vai dar 10 elevado a 17. Pronto. E esta resposta, professor, é a minha resposta final? Essa já é a sua resposta final, porque é uma razão entre forças. Força em newtons, a unidade se cancela. Isso é só uma relação. Então, a força elétrica sobre a força gravitacional será igual a 1,6 vezes 10 a 17. Não há unidade, eu posso marcar para o meu examinador que esta é a alternativa C da sua primeira questão. Correto? Pronto, pois bem, estamos aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.